O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela bacia do Pacífico. Não quero dizer que a eleição acabou, diz Trump em vídeo inédito exibido em audiência sobre 6 de janeiro. Então, né? Viu não, Zé, pois é, então. O comitê da Câmara dos Estados Unidos, né, que analisa os eventos do dia 6 de janeiro de 2021, né, para averiguar se houve uma subversão, né, uma tentativa de subversão da ordem institucional dos Estados Unidos, uma tentativa de golpe, né, sendo mais explícito, publicou, né, divulgou num telão, tá, lá no comitê, tá, um vídeo do Donald Trump, um vídeo inédito, tá, que foi gravado no dia 7 de janeiro de 2021, na qual Donald Trump, falando na Casa Branca, perante a bandeira da presidência, a bandeira dos Estados Unidos, fala assim: não quero dizer que a eleição acabou. Eu apenas quero dizer que o Congresso certificou o resultado sem dizer que a eleição acabou, ok? Aí começou até uma troca de acusações, que isso seria ali um trechinho dele conversando com algum assessor, que ele queria dizer isso, e aí ele foi convencido a assumir, né, a derrota, a reconhecer o resultado e tal, mas falam que esse trecho, tá, era para ser o vídeo publicado, ele dizendo para o público, tá, para as pessoas, basicamente que ele não reconhecia o resultado eleitoral, né? Quando você fala, não reconheço o fim das eleições, né, é você não reconhecer o resultado, né? Resultado é o fim. Então ele dizendo, ó, o Congresso certificou o resultado, mas a eleição não acabou. Então, que o próprio Donald Trump seria então parte dessa tentativa, né, de subversão, de tentar mudar o resultado eleitoral. E aí, lembrando, né, o principal episódio talvez tenha sido aquela ligação telefônica, né, com um funcionário da Geórgia, ele dizendo, não, eu só quero achar 3 mil e poucos votos, né, aquela frase bizarra dele, né, porque ele não fala, não, eu quero achar a verdade, eu quero que todos os votos sejam contados, né, ele deixa muito claro, eu só quero achar 3 mil e tantos votos. Né? Então, esse vídeo pode ser bastante incriminador em relação ao ex-presidente Donald Trump, lembrando que essa comissão ainda vai continuar os trabalhos, ainda vai produzir um relatório final. Também em relação a esse assunto, né, o Steve Bannon, tá, ele foi julgado essa semana, Steve Bannon, que foi assessor do Donald Trump, que é um dos principais articuladores ideológicos, né, dessa chamada alt-right, né, que no caso do Steve Bannon, né, você tem ali uma série de teorias da conspiração bizarras também, enfim, e ele foi julgado perante o júri, tá? Ele foi julgado perante o júri, perante seus pares, por obstruir as prerrogativas investigativas do Congresso, ou seja, obstrução de justiça. Ele pode pegar até 2 anos de cana. E ele foi declarado culpado hoje, tá? Por dia 22, tá? No dia 22, culpado das 2 acusações que ele enfrentava, tá? Recusa em depor e obstrução de justiça. Repito, ele pode pegar até 2 anos de prisão e uma multa que pode ir até $100 mil. Enquanto gravamos esse programa, não tem a sentença. Não sei se vai ser uma audiência posterior ou se é uma audiência que vai ocorrer, né, daqui a muito tempo, daqui a pouco, não sei dizer, infelizmente. Tá? O fato é, ele foi condenado pelo júri, tá, por obstrução de justiça, o Steve Bannon.
e pode pegar até 2 anos de prisão. Também em relação a notícias dos Estados Unidos, né, passando agora por algumas outras notícias, a gente vai passar aqui, acho que por todas elas rapidamente, né, mas tivemos, né, mais um incidente de um homem matando a tiros pessoas que estavam na rua no shopping Greenwood Park Mall, em Indiana. 3 pessoas morreram e o criminoso / terrorista foi morto por um civil que estava na região armado. Além desse episódio, falando do episódio da escola do Texas, né, de Uvalde, essa semana foi publicado o relatório produzido pela legislatura do estado do Texas, tá, que apontou falhas sistêmicas no sistema policial, né, no aparato policial, para lidar com o ataque na escola de Uvalde. Ele foi publicado no domingo, dia 17, e o chefe interino da polícia foi colocado em licença administrativa, foi afastado como primeira consequência desse relatório, né? No último dia 19, a Câmara dos Deputados aprovou por 267 a 157 um projeto de lei que estabelece proteção federal para o casamento entre pessoas do mesmo sexo e proíbe qualquer pessoa de negar a validade de uma união com base na cor da pele ou no gênero das pessoas do casal, tá? 47 deputados republicanos votaram a favor, inclusive. Por que a Câmara está fazendo isso? Porque o casamento entre pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos, ele é autorizado por uma decisão da Suprema Corte. Então, a gente mencionou aqui, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou o Roe versus Wade, a autorização ao aborto de gestação, o juiz Clarence Thomas, que é um juiz conservador da corte, que é inclusive o que a esposa, né, defendeu a ideia de que a eleição foi fraudada, de que o Trump deveria ser mantido no poder, ele disse que também é necessário revisitar outras decisões, incluindo a do casamento entre pessoas do mesmo sexo e a que proíbe a criminalização da chamada sodomia, né, que é um termo arcaico, pejorativo, para relações homossexuais entre 2 homens. Que, né, se refere a Sodoma, no caso, né? Isso, da Bíblia. E vários estados proibiam, né, criminalizavam a relação entre 2 homens. E foi via Suprema Corte que isso foi revisto. Então, o que agora o legislativo dos Estados Unidos está fazendo é correr para proteger esses direitos antes que a Suprema Corte, né, quando voltar, né, do seu recesso lá em outubro, resolva revisitar esses casos. Agora vai para o Senado, onde a situação provavelmente vai ser mais apertada, tá? Também, o Congresso dos Estados Unidos, mas agora ligado ao Comitê do 6 de janeiro, foi promovida uma legislação bipartidária que precisa ser votada ainda, tá? Ela foi proposta, tá? Para proteger as eleições federais dos Estados Unidos de possíveis interferências, tá? Repito, isso ainda vai ser votado, e essa votação, no caso, vai ser mais difícil, tá? Até porque, vamos lembrar, esse ano nós temos as eleições de midterm. Então, vários congressistas que estão disputando reeleição vão agir para agradar o seu eleitorado. Então, se um congressista conservador, no seu distrito eleitoral, ele tem uma grande presença de trumpistas, né, e essa lei, que é vista como uma espécie de lei anti-Trump, né, ele não vai votar a favor dessa proposta. Né? Ele vai votar, não, peraí, o meu eleitorado lá em casa vai ficar bravo comigo, então eu não vou votar a favor desse negócio. Então, as propostas basicamente vão reformar o Electoral Count Act de 1887. Tá? Electoral Count Act de 1887. E parte também da proposta é aumentar as penas a pessoas que ameacem, tá? A pessoas que estejam trabalhando nas eleições, pesquisadores de intenções de voto, eleitores e candidatos. Tá? Ela vai aumentar as penas para... Então, assim, se você vai lá votar e ameaçar o mesário e falar, não, você é um mesário, você é corrupto porque você é do partido tal, e eu digito aqui um número, né, no caso, né,
imaginando aqui uma urna eletrônica, assim, né? Eu digito aqui um número, aparece outro número, vocês são tudo comprado aí pelo Fórum de República Dominicana, as penas vão ser maiores. O Fórum de República Dominicana é um fórum fictício, tá? O Joe Biden anunciou uma cúpula Estados Unidos-África para dezembro e afirmou que vai convidar os 50 os 50 chefes de Estado africanos, tá? Para irem a Washington entre 13 e 15 de dezembro. Então, se você pretende visitar Washington entre os dias 13 e 15 de dezembro, eu recomendo que você não vá, porque o aparato de segurança deverá estar infernal. Porque se a gente pensar assim vamos chutar um número baixo, que metade aceita o convite. Estaremos falando de 26 chefes de Estado em Washington ao mesmo tempo, tá? Então não visite. Se você ouvinte nosso e mora em Washington, sei que nós temos pelo menos um ouvinte nosso que mora em Washington, vai visitar outro lugar. Vai para Nova York, sei lá. Se bem que eles vão chegar pelo aeroporto de Nova York, né? Então, sei lá, vai pro interior, vai para Michigan. O Joe Biden foi diagnosticado com Covid ontem, quinta-feira, dia 21. Ele estaria com sintomas leves. Hoje, inclusive, mostraram ali um vídeo, né, dele falando no Zoom ali com o seu gabinete, então está isolado e tal. E hoje, dia 22, o Xi Jinping enviou uma mensagem, né, expressando a sua profunda simpatia e desejando a rápida recuperação do Joe Biden, né, em relação à Covid. Agora, o que eu achei estranho, né, foi a matéria da AFP, que foi reproduzida em português pela Folha de São Paulo, que disse que o Biden teve uma febre de 37,4. Mas 37,4 não é febre, né? Teoricamente, ele é o início do estado febril. Então, a partir de 37,5, né? Então 37,4. Na verdade, é 37,5 e tal. Mas, enfim, 37,4 não é febre. Tá? Então, assim, eu estou falando isso como uma pessoa que, toda vez que bota o termômetro, tem 20 anos que eu ponho um termômetro, eu digito no Google para ter certeza qual é a temperatura da febre ou não. Não, o Martim no mês passado estava com 37,3 e não queria ir para a escola porque dizia que estava com febre. Já estava metendo o caô. Mas aí quem somos nós para criticar, né? Daqui a pouco ele vai fazer aquela coisa de episódio clássico de sitcom de adolescente, que é pôr o termômetro dentro do café. Né? Aí vai estar 60 graus. Eu não posso ir pra escola, tô com febre. Porque morreu, né? Com 60 graus. Eu nunca fiz isso, só pra deixar claro. Minha mãe tá escutando o programa agora, mas o melhor era fazer com lâmpada fria. Meu Deus. Os nossos ouvintes adolescentes vão... Adolescentes não, né? Crianças também, né? A gente não deve ter ouvinte criança. Não, criança não. Né? Espero que não. Tirem as crianças da sala. Então... E ainda nos Estados Unidos, o congressista Lee Zeldin, que é candidato republicano para as eleições governamentais de Nova York, ontem, dia 21, quinta-feira à noite, ele estava falando, né, perante ali um comício, né, no Macedon Center Road, e um homem subiu no palanque, né, no palco, e estava com uma arma, uma faca, uma lâmina. O termo que usa é uma lâmina, não sei se era uma lâmina improvisada, alguma coisa assim. O homem foi detido, a polícia levou o homem detido, e o candidato republicano ao governo de Nova York ficou ileso, tá? Passou ileso pelo episódio, felizmente. E antes da gente começar o nosso giro pelo Pacífico Sul, né? Tem uma notícia aqui que envolve um pouco os dois hemisférios, né? Já que na semana passada a general Laura Richardson, né? Que é a atual comandante do Comando do Sul, dos Estados Unidos, estava participando, né, de um evento sobre segurança no hemisfério oeste, promovido pela Concordia American Summit, uma organização não governamental.
no qual ela explanou que dos 31 países que cobre o seu comando das Forças Armadas, 21 já assinaram acordos com a China, né, no contexto da nova Rota da Seda, declarando certa preocupação, além de acusar tanto Pequim quanto Moscou de conspirarem contra a democracia nos países do Triângulo do Lítio, né, que é uma região ali na tríplice fronteira entre Chile, Argentina e Bolívia. Mas ela não mostrou, né, muitos dados sobre essa acusação, né? Lembrando que justamente tivemos, no caso da Bolívia especificamente, movimentos golpistas do contrário, né? Aí a gente começa, né, o nosso giro pelo Pacífico em direção ao sul. Primeiro vamos para El Salvador, rapidamente, como basicamente uma recomendação, a reportagem da Daniela Arcanjo na Folha de São Paulo, em que ela aborda, né, as questões dos presos durante o estado de exceção salvadorenho, né, e das diversas denúncias de ONGs de maus tratos a essas detenções arbitrárias. Né? Vamos lembrar que cerca de 2%, tá, segundo o jornal La Prensa, da população do país foi presa, está presa, tá? 2%. Tá? É como se, enfim, no caso são praticamente 75 mil pessoas, né? Muitas delas presas nesse estado de exceção, supostamente contra as gangues, né, especialmente a MS-13. Então, a Daniela Arcanjo foi ouvir pessoas, foi ouvir familiares, foi ouvir integrantes dessas ONGs. Então fica a sugestão de leitura para quem quiser se aprofundar mais um pouco, para quem quiser um pouco de mais detalhes sobre a situação em El Salvador. E falando na Mara Salvatrucha, do outro lado da fronteira, né, ao leste, em Tegucigalpa, capital de Honduras, foi assassinado o jovem Said Lobo Bonilla, filho do ex-presidente Porfírio Pepe Lobo Sosa, que governou o país centro-americano entre 2010 a 2014 e correligionário do seu sucessor, o Juan Orlando Hernández, que governou Honduras de 2014 até 2022 e que está detido nos Estados Unidos, aguardando o julgamento no qual ele foi acusado de conspirar para traficar mais de 500 toneladas de cocaína. E esse não é o primeiro crime envolvendo a família Lobo, já que em 2015 o seu filho maior, o Fábio, foi detido no Haiti em 2015 pela DEA, condenado a 24 anos de prisão nos Estados Unidos e mais 5 em liberdade condicional, também por importar e distribuir cocaína. E em 2018 foi detida a sua esposa, a mãe do jovem assassinado no começo da semana, e daí tem a suspeita de que a Mara Salvatrucha estaria envolvida no crime, né, já que a família Lobo estaria envolvida com um outro cartel rival da MS-13, Los Catiros, que inclusive ajudaram a financiar a campanha do patriarca. E novamente, voltando à sua esposa, né, a Rosa Helena Bonilla de Lobo, ela foi sentenciada a 50 anos de prisão por malversação dos fundos públicos, associação ilícita e lavagem de dinheiro. Aí nós não faremos... E Felipe, o casal também estava envolvido nos Pandora Papers, né, só para registrar isso também. Eu estou chocado. E aí nós não faremos como a banda Van Halen e vamos para o Panamá. Por que eu digo que nós não faremos? Porque se você não sabia, a música Panamá do Van Halen, ou Van Halen, né, é sobre um carro, tá? Não é sobre o país. Tá? Mas vamos passar piadinhas idiotas à parte. A gente vai passar rapidamente aqui pelo Panamá, já que tivemos nessa última terça-feira, dia 19,
a primeira mesa de diálogo entre as lideranças das manifestações panamenhas, por conta do maior custo de vida, das políticas econômicas do governo do presidente Laurentino Cortizo, né? Então, o governo Cortizo de um lado e, do outro lado, a Aliança Popular, Aliança dos Povos Originários e Aliança Nacional pelos Direitos do Povo Organizado. Como mediadora está a Igreja Católica, né, repetindo aquele cenário que a gente viu recentemente no Equador e que a gente, né, já explicou, por exemplo, em outros programas, ou nos Fronteiras Invisíveis, né, do papel político, social importante que a Igreja Católica tem em diversos países latino-americanos como mediadora. Inclusive as divisões, às vezes, dentro da própria Igreja, né, que é algo que faz parte, por exemplo, das explicações da Revolução Francesa. Né, porque quando você pensa, por exemplo, na Igreja Católica, você pode pensar tanto no bispo, que vai ser uma pessoa normalmente, muitas vezes, tá? Sem termos absolutos aqui, mas muitas vezes vai ser uma pessoa mais próxima do poder, mais próxima ali do presidente, mais próxima das elites nacionais, e você vai ter o padre de paróquia, que é o cara que estará mais próximo da população mais vulnerável, né? O bispo muitas vezes foi padre de paróquia, né? Passou por isso também. Então, a Igreja Católica tem esse papel importante em diversos países latino-americanos e está sendo a mediadora dessa mesa de diálogo que foi estabelecida no dia 19. Mesmo com a mesa de diálogo, entretanto, os protestos foram mantidos e no dia 20 passaram a integrar os protestos também a Coordenadoria Nacional dos Povos Indígenas do Panamá, tá? Afirmando que as greves e os protestos vão continuar até que o governo atenda ao apelo de todas as autoridades que se sentem zombadas e discriminadas pela falta de atenção e respostas. Quem repercutiu essa notícia foi o pessoal do Opera Mundi, inclusive. Né? A gente sempre tem um hábito aqui de citar as fontes das informações. Então, as manifestações continuam, lembrando que elas giram especialmente em torno do custo de vida, especialmente de combustíveis e remédios. Também tem a questão das políticas econômicas do governo, que é tido como um governo corrupto. Tá? O desemprego no Panamá também está bastante alto, e quando eu falo dos remédios, não é apenas do custo de remédios, mas também de que há uma escassez, tá? De insumos médicos no país. Tá? E os manifestantes, essa semana, eles bloquearam a rodovia Pan-Americana, que ela corre basicamente paralela, né, ao canal, e depois ela segue rumo ao norte. É uma rodovia que liga a região do Canal do Panamá aos países da América Central. Então, por exemplo, exportações de frutas, de produtos agrícolas desses países da América Central e do Panamá, boa parte delas passa por essa rodovia. Então, você bloquear essa rodovia tem um impacto econômico e político, obviamente, muito grande. Então, isso acaba sendo uma arma, uma ferramenta estratégica para essas manifestações contra o governo. Lembrando que a gente já comentou semana passada que o governo diminuiu o preço, né, do galão de combustível. O Panamá usa a medida do galão, que nos Estados Unidos, e usa o dólar, né, também. Então, mas as manifestações vão continuar. Falando em manifestações e mesa de diálogo mediada pela Igreja Católica, no Equador, nós tivemos nessa terça-feira, dia 19, um primeiro acordo entre a Confederação de Nacionalidades Indígenas e o governo equatoriano, tá? Que deve aumentar a disponibilidade de crédito produtivo para setores rurais e indígenas, assim como reestruturação e perdão de dívidas existentes. Tá? Então, por exemplo, pequenos produtores que tenham dívidas vencidas de até $13 mil contraídas nos últimos 3 anos, né? Ou seja, basicamente o período da pandemia, terão sua dívida perdoada e dívidas no valor de até $10 mil serão refinanciadas, tá? Desde que sejam dívidas de produtores agrícolas e dívidas de pessoas físicas. Além disso, $540 milhões serão destinados a investimentos na região do campo, né, em regiões rurais. Tá?
ainda não foi chegado a um acordo sobre a questão de combustíveis. E também no Equador, mais uma rebelião numa prisão equatoriana deixou 13 pessoas mortas, tá? Na prisão de Bela Vista, que fica em Santo Domingo, a 70 quilômetros de Quito, tá? Então, e mais uma manifestação muito violenta, uma rebelião muito violenta, com pessoas que foram ali mutiladas, como provavelmente parte, né, desses choques, né, entre grupos organizados que disputam ali a primazia pelo comércio de drogas no Equador, envolvendo especialmente o porto de Guayaquil. Do Equador, a gente continua no Ladeirão, no antigo Império Incaico, e vamos para o Peru, com 3 notícias, em ordem cronológica. Tá? A primeira delas foi que na noite da última sexta-feira, dia 15, tá, quando a gente estava gravando o programa, o Congresso peruano aprovou por 72 votos a favor, 40 contra e 0 abstenções, um relatório final da Comissão Fiscalizadora que permitiria acusar o presidente Pedro Castillo de liderar uma organização criminosa, tá, composta por funcionários públicos e indivíduos do Ministério de Transportes e Comunicações, em que o governo teria cedido contratos em troca de benefícios econômicos e também possíveis atos de corrupção no projeto da Ponte Tarata. Esse relatório, depois de aprovado, ele vai ser encaminhado à Subcomissão de Acusações Constitucionais, que vai conduzir o tema agora no final de julho, tá? Então, isso pode levar, é claro, depois eventual, entre aspas, impeachment do Pedro Castillo. Outra notícia peruana também da noite da sexta-feira foi que o Congresso do Peru, na mesma sessão, rejeitou a instalação de banheiros de gênero neutro no país, por 55 votos a 44, com 16 abstenções. Isso tem 2 comentários sobre isso. A primeira delas é que nós tivemos votos tanto do partido da Keiko Fujimori, que votou de forma unânime contra, né, quanto votos também de deputados do Peru Libre, que votaram contra. E o segundo comentário é que isso pode ameaçar o Peru sediar a Assembleia Geral da OEA, prevista em outubro, em Lima. Por quê? Porque, segundo o critério da organização da Assembleia Geral, e inclusive o tema de discriminação de gênero é uma das pautas desse ano, para outubro, e a rejeição da instalação desse banheiro pode comprometer a própria realização do evento, né, já que a realização do evento prevê essas instalações. Então, né, pode gerar até uma crise entre Peru e OEA, não sei. E, finalmente, a Suprema Corte peruana reconheceu o direito à eutanásia. Tá? Uma mulher de 45 anos de idade, ela sofre uma doença degenerativa que não tem cura, ela solicitou, né, ao Ministério da Saúde em fevereiro de 2021 que ela pudesse encerrar a própria vida de maneira assistida, e o assunto foi para a Suprema Corte peruana, e a Suprema Corte peruana então reconheceu o direito à eutanásia. Tá? Ela que vive desde os 12 anos de idade com poliomielite. Tá? E agora, aos 45, solicitou a eutanásia. Então, o que a gente falou sobre necessidade de vacinação, de negligência, de conspiração anti-vacina e tal, vacinem seus filhos, vacinem-se e vacinem seus filhos. Né? No caso da poliomielite, normalmente é quando é criança, justamente. Do Peru, nós vamos para o Chile, meu caro Matias, onde a passagem terrestre entre Chile e Argentina foi reaberta. Tá? Ali a passagem de Los Libertadores, né? Ela foi reaberta depois daquela semana de intensas nevascas. E a matéria da Reuters, ela vem com umas fotos tiradas de cima que são muito interessantes, porque a passagem, né, ela passa ali pelos Andes, né? Pelo que a gente brinca o ladeirão. Então é uma estrada que faz ali faz uma cobrinha. Né? Você vai e volta, vai e volta. Já fiz esse caminho e assim, tem curva que você praticamente vê pela janela
o lado traseiro do veículo, né? Que tranquilo. Então, e aí eles tiraram umas fotos de cima que ficaram muito interessantes. Então, para quem se interessar, quem tiver curiosidade, né? Nada muito sério. Aí nós vamos para o Pacífico, né, com 3 notícias insulares, né, 4 notícias insulares. Primeira delas, a gente passa pelas pequenas ilhas Pitcairn, né, que tem apenas 40 habitantes permanentes, são território do Reino Unido, e as Ilhas Pitcairn registraram o seu primeiro caso de Covid. Tá? Era um dos últimos territórios, né, livres de Covid até agora. E o que aconteceu? Né? As Ilhas Pitcairn, elas são um território ultramarino do Reino Unido, administradas pela Nova Zelândia. Um habitante foi para a Nova Zelândia para fazer um tratamento médico e voltou com Covid. Mas, aparentemente, segundo a RNZ, a população é vacinada. Tá? Então não deve dar grandes problemas aí. Outra notícia insular, também em relação à Covid, é que o governo dos Estados Unidos anunciou a doação de 20 mil doses de vacina da Pfizer para Kiribati. É um segundo carregamento de um total de 54 mil doses que os Estados Unidos doaram a Kiribati. E é curioso o timing disso, né? Porque a gente repercutiu no programa passado, né, de que Kiribati saiu do Fórum das Ilhas do Pacífico. Kiribati é um país que tem se aproximado relativamente da China, né? E agora, lembrando que não tem embaixada dos Estados Unidos em Kiribati, é um acúmulo com a embaixada em Suva, em Fiji, né? E a gente comentou também no programa da semana passada que é um arquipélago que está cercado por várias possessões estadunidenses ali no Pacífico. Então agora vem essa doação. Né? Claro, o time é curioso, mas não estou dizendo que uma coisa tem ligação direta, né, com a outra. E estão ocorrendo as eleições para presidente da gloriosa República de Vanuatu. Né? Lembrando que são eleições indiretas dentro do parlamento, e o Talidio de Moses, o atual presidente de Vanuatu, ele na primeira rodada ele teve apenas 2 votos, tá? E muito provavelmente o vencedor, né, das eleições será o glorioso Nikenike Vorubaravu, tá? Ele que provavelmente será eleito aí o presidente indiretamente da gloriosa República de Vanuatu. Tá? E para a gente fechar as notícias insulares, nós vamos para a Indonésia, né, que é um grande arquipélago, e com o que as autoridades indonésias classificaram como um ataque terrorista pelo Exército de Libertação Nacional da Papua Ocidental, né, que é uma organização nacionalista papuásia, um grupo armado papuásio, que opera especialmente na Indonésia, pela unificação papuásia, né, pela unificação do povo papuásio, ou seja, a independência das províncias papuásias da Indonésia, unificadas com a atual República de Papua Nova Guiné, né, ou seja, a ilha, né, como um todo unida, né, a ilha de Nova Guiné do povo papuásio. E realizaram esse ataque, que, repito, as autoridades indonésias classificaram como um ataque terrorista, que deixou 10 pessoas mortas e 2 pessoas feridas. Eu não lembro se foi no programa passado ou retrasado, né, recapitulando para os nossos ouvintes, a gente comentou que o governo da Indonésia aumentou o número de províncias nas suas regiões papuásias para aumentar a representação política dos papuásios dentro da Indonésia, como uma maneira, inclusive, de tentar enfraquecer esses movimentos separatistas ou unionistas, né? Porque você tem dos dois tipos, tem os que querem a separação da Indonésia, mas manter algo próprio, e tem os que querem se separar da Indonésia para se unificar com Papua Nova Guiné. Tá? Da Indonésia, nós vamos para a China, tá? Com 2 notícias. Uma delas é que as autoridades bancárias chinesas, incluindo a Comissão Regulatória de Bancos e Seguros, orientou os bancos chineses a financiarem, a bailout, né, ou seja, a salvarem, a capitalizarem empresas incorporadoras da construção civil, tá, como possível efeito
dos recentes lockdowns no país, que causaram um problema nos preços das hipotecas. Então, as autoridades bancárias chinesas orientaram os bancos a facilitar o financiamento das incorporadoras, tá, por conta desse problema nas hipotecas. Tá? Basicamente, então, botar dinheiro na praça, botar dinheiro na economia. A outra notícia em relação à China está ligada a Taiwan, né? A República de Taiwan para alguns, ou a província rebelde de Taiwan para outros, né? Já que a China afirmou na última terça-feira, dia 19, que vai responder com medidas assertivas caso a presidente da Câmara dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, visite Taiwan. Tá? Por quê? Porque foi anunciado, né, via o jornal Financial Times, que, citando fontes no gabinete, citando fontes políticas, que a Nancy Pelosi pretende visitar Taiwan no mês que vem, em agosto. E seria a primeira visita desse tipo em 25 anos e a pessoa mais alta da estrutura política dos Estados Unidos, né, a visitar Taiwan desde 1997. A comitiva da Nancy Pelosi passaria também por Japão, Singapura, Indonésia, Malásia e né, também passaria pelo Havaí, né, que é um território, né, estado dos Estados Unidos, e aí a China afirmou que pode tomar medidas assertivas em relação a isso. E, como consequência dessas declarações, o Joe Biden falou, né, perante jornalistas em Massachusetts, tá, ontem, quinta-feira, dia 21, antes dele ser diagnosticado com Covid, né, que pretende conversar com o presidente Xi nos próximos 10 dias. Ou seja, muito provavelmente para conversarem sobre esse cenário aí de Taiwan, da eventual visita da Nancy Pelosi, eventuais medidas a serem tomadas, né, esse tipo de coisa. Da China, a gente passa rapidamente pela Coreia do Sul, onde está se especulando, não é uma notícia propriamente dita ainda, tá, gente? É uma possibilidade, que é o seguinte: durante um briefing com o presidente Yoon-suk Yeol, o Ministério da Unificação da Coreia do Sul teria proposto gradualmente retirar o banimento de publicações, mídia e transmissões vindas da Coreia do Norte, tá? Como uma maneira de aumentar o entendimento mútuo, restaurar a identidade nacional coreana e preparar para uma futura unificação. Tá? Então, segundo isso, o primeiro passo seria, em casos de transmissões ao vivo consideradas importantes na Coreia do Norte, essas transmissões seriam abertas para o público na Coreia do Sul. Tá? Então, mas repito, foi uma proposta que ainda não foi aprovada, então não é exatamente uma notícia, uma possibilidade aí para o futuro. E a gente fecha esse nosso giro do Pacífico indo ao Japão, com 4 notícias. Tá? A primeira delas é que, dentre ali as homenagens póstumas ao Abe Shinzo, o primeiro-ministro japonês, o Kishida Fumio, anunciou que teremos uma cerimônia, né, de funeral de Estado para o Abe Shinzo nos próximos meses. Tá? O último funeral de Estado para um ex-primeiro-ministro foi em 1967. Tá? E ele responsabilizou, né, o ataque na falta de policiamento nas atividades políticas, tá? No policiamento inadequado. A segunda notícia é que no distrito de Ogori, que fica na província de Yamaguchi, um macaco ele realizou ataques contra pelo menos 10 pessoas, tá? Por isso a polícia está procurando o animal, que teria inclusive invadido uma pequena escola para roubar alimentos e tal. Não se sabe ainda a origem, né, do animal, e uma pessoa, uma criança, chegou a ter sido atacada, tá? Chegou a ter sido ferida e foi enviada para o hospital para examinar sobre a possibilidade de alguma doença, enfim, alguma coisa do tipo. O Japão publicou via o seu Ministério da Defesa hoje, sexta-feira, dia 22, o seu relatório de ameaças, o seu relatório, né, do Estado de Segurança Nacional japonês, né, que será válido pelos próximos 5 anos. E o relatório pede por maiores investimentos em defesa e segurança no Japão e coloca que a invasão da Ucrânia pela Rússia pode significar um precedente perigoso para a Ásia Oriental.
incluindo aí outras soluções com uso da força. Uma referência indireta, é claro, para Taiwan, Ilhas Kurilas, se bem que aí no caso o agressor seria o Japão, né? É importante colocar isso, Península Coreana, é claro, né? Sempre uma situação de alerta, então pedindo basicamente por maiores investimentos japoneses em defesa. E também hoje, duas notícias de hoje, daria até para fazer um mini breaking news nesse bloco. A agência reguladora, né, de energia do Japão autorizou que mais de 1 milhão de toneladas de água tratada da usina nuclear de Fukushima sejam liberadas no oceano. Tá? O plano ele é aprovado pela Agência Internacional de Energia Atômica, embora ele enfrente protestos de parte da sociedade civil.